Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, na parte 3, a gente vai fazer finalmente aí a corrida de Brands Hatch de 1984. Eu tive de separar essa corrida numa terceira parte por causa do tempo, eram muitas informações sobre Brands Hatch e pelo fato também da gente ter muitas informações sobre a corrida, pelo fato da corrida ser bizarra, completamente doida. Então eu separei um vídeo só para ela, então vamos lá. Antes da prova, segundo Dennis Jackinson, a gente teve uma publicidade com balões, conforme eu contei para vocês no vídeo passado, mas infelizmente eu não tenho a imagem. E a gente teve aí um bombardeiro Vulcan passando em cima do autódromo, dando um rasante ali e atraindo a atenção de todo mundo e quebrando o silêncio dos balões que eu contei para vocês no vídeo passado. O Jackinson diz, né, conforme eu já tinha falado para vocês, que a corrida foi um sucesso absoluto de público. E, segundo ele, ele brinca muito também, a gente não, né, é complicado para que eu tenha certeza de se é real ou uma brincadeira dele, enfim, mas ele diz que em grande parte se deve às greves que estavam acontecendo na Inglaterra durante a semana inteira, ou seja, tinha muita gente desocupada e aí o pessoal foi todo ver corrida, enfim, é o jeito do Jackinson, ele é muito divertido e é um autor aí, dono de um texto sempre muito bonito. Então ele consegue ser divertido e erudito ao mesmo tempo. Ele sempre tem umas tiradas assim excelentes. Adoro o Jackinson, recomendo que vocês leiam tudo dele sobre qualquer coisa, porque é impressionante, ele não fala só de Fórmula 1, mas ele consegue tornar uma corrida de Fórmula Ford 1600 divertida. É impressionante, é uma pena realmente que essas pessoas tenham de ir do nosso mundo. Ele já se foi há muito tempo, em 1996, mas é um autor espetacular. No domingo, às 3 horas da tarde, foi dada a largada para mais um GP de Fórmula 1 em Brands Hatch. O Nelson teve um início fantástico, largando muito bem, mantendo a ponta. O Ayrton teve um início terrível, largando muito mal, aí, caindo da 7ª para a 9ª posição. Na verdade, não foi nem pela reação do Ayrton à largada em si. O problema do Ayrton foi que ele fez a curva 1 por fora e a 2 também. E em cada uma das curvas ele perdeu uma posição. Ele perdeu uma na Paddock Hill e perdeu uma na Druids. Então ele caiu para a 9ª posição. Na primeira volta, o Tiver, o Gartner, Johansson, Patrese, Aliot, enfim, vários carros se envolveram num acidente na curva Grand Hill porque o Patrese conseguiu rodar sozinho. Ele literalmente atravessou a pista de ré, né, porque ele veio, né, no embalo, ele atravessou a pista de ré, os carros todos tentando desviar dele. O Tiver tirou para um lado, quando ele viu, o Aliot encheu a traseira dele, literalmente subiu por cima do carro do Tiver. Foi um susto muito grande e aí houve, né, um acidente, uma confusão generalizada já na primeira volta. O Patrese acabou que não se envolveu no acidente, mesmo ele causando o acidente, vamos dizer assim, e ele vai continuar na prova. O Nelson contou ao Reginaldo na noite anterior que estava muito preocupado com o ritmo das McLarens e a profecia do Nelson parecia, né, que estava acontecendo de fato, porque o que a gente viu na prova realmente era Prost e Lauda muito fortes perseguindo o Nelson. E o Nelson tentando a todo custo defender aí essa primeira posição. O Senna nessa altura já estava sendo muito pressionado pelo Patrick Tambay. O Rosberg logo vai parar com problemas no motor Honda. Com esse abandono, o Ayrton consegue se livrar de alguns carros da frente, ele já estava na 6ª posição. Tudo o que o Ayrton ganhou de posições, a TV perdeu pelo modo como a TV operava nessa época de filmar o bloco da frente e literalmente ignorar tudo que acontecia para trás. O Alan, numa manobra ousada, passou o Nelson na freada da Paddock Hill e tomou a ponta, e o Lauda veio em seguida na Druids e também passou. Ou seja, os dois pilotos passaram a Brabham do Nelson. Na mesma volta, o Theo Fabi saiu da prova e as coisas, né, estavam ficando ruins para a Brabham. Na volta seguinte, o Palmer bateu na curva Clark e deixou o carro, mas o carro acabou pegando fogo, foi apagado pelos comissários. O Guardrail e a barreira de pneus foi completamente destruída. Na verdade, o Guardrail não foi destruído, ele fez um vinco
e a barreira de pneus foi completamente destruída. Então isso gerou a bandeira vermelha e a prova foi atrasada aí 40 minutos paralisada. A Ren teve um fim de semana terrível porque o Alliot teve o seu carro, né, batido. O Alliot literalmente decolou por cima do Tiver, bateu e o carro pegou fogo, e também o carro do Palmer pegou fogo. Então a Ren teve 2 carros incendiados. Com a bandeira vermelha, alguns carros foram para os boxes. Alguns carros enfileiraram no grid. Carros, por exemplo, como o Nelson, foram diretamente para os boxes. Isso gerou um baita problema. Por quê? Era possível, por exemplo, a gente ver o Gordon Murray checando o seu BT53,5, vamos dizer assim, para ver se o carro estava em ordem. A transmissão da Globo, com muita habilidade do Reginaldo e do Galvão, tentavam segurar o público nesses mais de 40 minutos, coisa que não era normal na época. A corrida ser interrompida não era algo muito normal. Lembrando a vocês que o Galvão começa as transmissões na Globo em 82, ou seja, ele não tinha passado muito por esse tipo de experiência. Fala dos Jogos Olímpicos de 84, ele aproveita para explicar toda a polêmica da Tyrrell, que eu já conversei com vocês em vídeos separados. Ele explica toda a polêmica da Ozella e por que largaram 27 carros. A questão, né, do Enzo Ozella protestando pelo fato do Ken Tyrrell estar correndo com liminares e os carros do Ken Tyrrell poderiam remover os carros do Enzo Ozella do grid pela questão do tempo de volta, enfim. Então não houve nocaute. O Galvão explica tudo isso e foi fantástica a maneira como o Galvão e o Reginaldo seguraram a audiência nesses quase 50 minutos de paralisação. Eles começaram a ficar ligados na transmissão britânica, e aí as entrevistas eles iam traduzindo, enfim, foi até interessante porque enriqueceu bastante a corrida, ok? Então a gente vai contar tudo isso daí. Como o Rosberg já tinha abandonado, e por problemas no motor Honda, a Williams abriu o carro todo do Laffite para passar um pente fino no motor. Então dessa forma o Laffite também estava nos boxes. Nessa paralisação, a imprensa aproveitou para ir ao Ed Tiver. A primeira coisa que ele fez antes de dar a entrevista foi manifestar preocupação com Jonathan Palmer, mas os jornalistas já despreocuparam ele, dizendo que o Palmer estava bem, e ele logo abriu um sorriso e foi perguntado de como foi o seu acidente, e aí ele contou exatamente o que eu disse para vocês, que o Patrese rodou, ficou de lado na pista. Ele tentou desviar do Patrese e foi atingido por trás, segundo ele não sabia por quem, mas a gente sabe que era o Alliot. O Tiver, num gesto muito raro, no final da entrevista ele termina dizendo que não tinha mesmo muitas chances, porque o motor Alfa Romeo estava numa fase muito ruim, extremamente frágil, e ele diz para a imprensa que não ia ter muitas chances de terminar a prova de qualquer forma. Então é muito raro a gente ver um piloto criticando o seu próprio motor assim para a imprensa, mas enfim, o Tiver fez isso. É sinal de que ele estava bem descontente, a relação também com a Alfa já não devia estar muito boa. Outro que foi entrevistado foi o Alliot. O repórter disse ao Alliot que conversou com um fotógrafo que supostamente tinha fotografado o carro do Alliot em voo em cima do carro do Tiver. E aí o repórter perguntou para o Alliot se isso era real. O Alliot respondeu mais ou menos o seguinte, abre aspas: amigo, eu não tenho um avião, eu tenho um carro, fecha aspas. Ele quis dizer aí que não decolou, mas na verdade, pessoal, ele decolou pelo menos uns 2 metros do chão, tranquilamente aí, e passou por cima do carro do Tiver, e pelo menos uns 6 metros aí de distância do início do salto até o final, ele fez sim, ok? Mas ele não quis entregar aí para o repórter que fez a pergunta para ele, e é engraçado porque todo mundo já tinha visto, mas enfim, ele não quis dizer, e aí ele foi irônico com o repórter dizendo que tinha um carro e não um avião. Bom, lembra do Nelson nos boxes? Então, a Brabham estava na dela. A McLaren sabia que tinha passado, né, a Brabham na pista. Não tinha dado voltas suficientes para isso e houve uma grande confusão
pois a equipe não queria recuar com seus carros para a fila de trás e houve um tremendo bate-boca. Outra briga que se formou entre os cartolas ali das equipes é que cerca de 9 carros enfileiraram no grid de largada. Outros vários carros enfileiraram nos boxes e estavam recebendo modificações, reparos, mudanças de setup, troca de pneus, enfim. Conclusão, foi uma baita confusão. As equipes que alinharam seus carros no grid estavam protestando, dizendo que as equipes que alinharam no box estavam fora de regulamento, por isso elas tinham que largar dos boxes. As equipes que estavam nos boxes disseram que estavam lá, mas que tinham que largar da pista porque houve bandeira vermelha, sendo que o regulamento dizia que em caso de bandeira vermelha tinha de ser alinhado no grid. Enfim, pessoal, foi uma baita confusão. Isso atrasou um tempão o reinício da prova. Para vocês terem noção, a barreira de pneu já estava pronta há um tempão e era um monte de cartolas brigando, né, de quem ia largar no box, quem ia largar na pista, se a McLaren ia ficar em segundo e terceiro, se ia ficar em primeiro, como é que ia ser, enfim, foi uma baita confusão, atrasou bastante. E o mais bizarro disso tudo é a TV britânica filmando o Balestre em cima da passarela, o Balestre sem, né, o paletó, com os braços em cima do alambrado olhando. Ele devia estar imaginando que confusão. E o mais bizarro é que o Balestre não participa de nada, até porque eu imagino que ele não queria se meter numa confusão política. Ele já estava envolvido na confusão política da Tyrrell, né, e ele não queria se envolver em mais uma confusão política, principalmente entre equipes FOCA e FISA. Então isso aí seria um problema sério se ele tomasse partido do grupo que estava nos boxes ou se ele tomasse partido do grupo que estava na pista, mesmo estando emboladas as equipes. Por exemplo, a Brabham estava nos boxes, a McLaren estava no grid, elas são do mesmo grupo, a Williams estava nos boxes, enfim, a Lotus estava na pista, eles são do mesmo grupo, né, do grupo FOCA. O que ficou resolvido? Ficou resolvido que todos os carros alinhariam no grid. Porém, aconteceu algo interessante. O Wilkenhock, que rodou e deixou o carro morrer, e o carro dele estava perfeito, ele não pôde voltar para a prova porque ele foi excluído da prova por ter deixado o automóvel morrer. Por outro lado, o Rosberg, que já tinha abandonado a corrida há muito tempo, tinha permissão para voltar. Porém, pelo fato dele estar nos boxes, o Theo Fabi é a mesma coisa. E aí foi muito engraçado, porque a Brabham estava toda ela trabalhando no carro do Nelson. Quando eles decidiram lá que o Theo Fabi ia poder voltar, começou uma correria louca para tentar fazer o Theo Fabi voltar, mas não houve mais tempo. O Theo Fabi ele teve um problema elétrico no motor. Ou seja, não era nada absurdo, mas não deu tempo, infelizmente não deu tempo para o Theo Fabi. E aí aconteceu também algo muito bizarro, porque o Niki Lauda vários carros saíram do grid, deram mais uma volta e voltaram para o grid de novo. Totalmente sem sentido. E o Prost, por exemplo, que era o primeiro, ficou parado. Então tudo muito confuso, não deu para entender absolutamente nada. Tinham carros saindo como se fossem para relargar, porém pilotos ainda fora dos carros, enfim, uma baita confusão. E no final o Lauda, por exemplo, deu uma volta e alinhou no mesmo lugar. Então foi uma baita confusão o que aconteceu ali naquela questão da se larga do box ou larga da pista. O Peter Warr foi perguntado sobre a situação da paralisação e ele responde dizendo que as equipes tiveram tempo para mexer nos carros, puderam mudar muitas coisas, que ia ser uma nova corrida e que a paralisação foi tão longa que teve gente que teve tempo até para dar um cochilo. Ele dizia que com a paralisação iam surgir novas alternativas porque as equipes mexeram muito nos carros e ele acreditava em vitória. O Peter estava bastante animado, apesar de ser irônico ali com os jornalistas. O Jean Sage, team principal da Renault, foi entrevistado sobre a paralisação, falou que achou um absurdo, que o primeiro acidente na primeira volta foi muito mais complicado e mesmo assim a corrida não parou e só porque o Palmer bateu lá na curva Clark, eles pararam a corrida, ele não entendeu nada, ele viu que o acidente não foi grave,
não houve necessidade de entrada do helicóptero, enfim, nada disso. Para ele não fazia nenhum sentido a corrida ter parado, ele foi contra. Se o Peter Ward disse aí, né, conforme eu mostrei para vocês, que deu tempo de algumas pessoas darem um cochilo, o Jenkinson fez a crítica mais divertida e sucinta para mim de todo esse final de semana. Ele disse mais ou menos o seguinte, abre aspas: demorou tanto essa paralisação que deu tempo para polir cada guardrail do circuito. Fecha aspas. Bom, e depois de muita discussão, o que ficou decidido? Ficou decidido que todos os carros voltariam para o grid, ninguém ia precisar largar do boxe. Ficou decidido que o Nelson ia voltar para a primeira posição, porque ele tinha perdido a posição na volta, né, que gerou depois, mais tarde, a bandeira vermelha. Ficou decidido que os carros que abandonaram na pista não poderiam voltar para a corrida, porém os que abandonaram dentro dos boxes poderiam voltar. Outra decisão também, muito importante essa, é que a corrida cairia em 4 voltas, no seu total, caindo então para 71 voltas. A corrida ia ser dividida em 2 partes, sendo então somados os tempos das 2 partes, ou seja, não necessariamente o que a gente via na pista eram as posições de fato, então a gente tinha que estar calculando o gap entre os carros o tempo todo, até o final. Subiu a placa de 5 minutos para relargada, que não foi respeitada para variar, atrasou bem mais do que isso, mas enfim. E quando finalmente a gente teve a relargada, óbvio que a gente ia ter alguma confusão ou alguma coisa bizarra natural. Por exemplo, o Alboreto está posicionado numa descida, inclusive ele estava do lado do Ayrton, e é muito engraçado porque ele está com o pé no freio, né? E o outro pé está livre, ok. Quando ele engata a primeira, pressiona a embreagem e começa a acelerar o seu carro para subir os giros, ele não freia. E é muito engraçado, porque o carro dele começa a descer e ele não tem o que fazer, ele tinha que apertar o freio com o calcanhar. Ele não freia, o carro dele começa a descer e não interessa, ninguém puniu ele por queima de largada nem nada. E é nítido, se vocês pegarem o replay e assistirem com bastante atenção, vocês vão ver a Ferrari descendo devagarzinho na ladeira. E é muito bizarro, e no meio dessa loucura toda que foi essa prova, eles estavam doidos para recomeçar aquilo, e a Ferrari estava tão mal que provavelmente eles não iam punir o Alboreto mesmo que ele queimasse de fato. Bom, e nessa segunda largada, o Nelson já perdeu a liderança para o Alan, já na Paddock Hill. O Alan conseguiu a ultrapassagem, o Lauda dessa vez não conseguiu ultrapassar. O Ayrton na primeira largada perdeu 2 posições e agora ele vai perder 3, é isso mesmo. Ele vai perder posições aí para o De Cesaris, para o Mansell e para o Alboreto. Ele vai passar o De Cesaris, vai passar o Mansell na Paddock Hill e vai começar ali uma perseguição brutal ao Alboreto. Esse que Senna vai passar na curva Surtees. A corrida mal recomeçou, o Laffite já ficou fora, já parou nos boxes porque quebrou o motor Honda, e o Mansell vai quebrar umas voltas depois o motor Renault atrás ali do paddock. O Regi e o Galvão lembravam da briga do Patrese com o De Cesaris, onde o De Cesaris levou uns supapos no ano anterior. Enquanto isso, na corrida, as Ferraris trocavam de posições, se atrapalhando, tentando ultrapassar o André De Cesaris com a Ligier. O De Angelis ficou entre as Renaults, porém ele estava à frente do Warwick na tabeleta de tempos. O Nelson perdeu a segunda posição para o Lauda, o Senna ganhou a posição do També nos tempos. O Arnoux ficou lado a lado com o De Cesaris, disputando a freada da Paddock Hill, e do nada aparece uma Arrow saindo dos boxes, foi super perigoso, porque se vocês imaginarem, a Paddock Hill, um downhill, é uma descida. Quando o Arnoux posicionou o carro dele e rolou o carro para a direita, pronto, aparece uma Arrows, e aí o peso todo do automóvel já praticamente na parte frontal, porque era uma descida, e ele ainda tem que frear e jogar mais peso, transferir mais carga ainda para frente. O Arnoux foi muito habilidoso de segurar a Ferrari nessa condição. O Prost vai ter um problema na caixa de marchas,
e vai abandonar a prova. Dessa forma, então, o Lauda vai seguir na frente com o Nelson na segunda posição. Nessas várias tentativas de ultrapassagem, o Arnoux estava atrás do Alboreto nas posições, apesar de estar na frente na corrida, na tabeleta de tempos ele estava atrás, né? Ele tinha todo um gap para tirar, e o Alboreto tinha que passar o De Cesares, não conseguiu. O Arnoux vai tentar também, como eu mostrei para vocês aí na Paddock Hill, ele não conseguiu ultrapassar. Conclusão da história: o De Cesares atrapalhou o Arnoux, o Alboreto conseguiu ultrapassar o Arnoux, e aí finalmente o Alboreto vai literalmente arremessar o carro dele para cima do De Cesares na Druids, daquele modo: ou vamos ou eu vou bater no seu carro. E foi um milagre, porque as rodas se encaixaram perfeitamente e eles não tocaram rodas. Para vocês terem noção, o Lauda vinha atrás, o líder da prova. Então, se eles batem, muito provavelmente ia sobrar para o Lauda. E aí já viu, né? Mudaria a história todinha desse campeonato de 1984. E aí, pessoal, o Ayrton ele estava 4,5 segundos atrás do De Angelis nos tempos, porém ele estava colado na caixa de câmbio do Hélio. E aí o Ayrton começa uma perseguição fantástica ao Hélio De Angelis. Perseguição essa que vai, né, terminar na ultrapassagem na curva Paddock Hill. E aí o Ayrton vai tirar esse gap pro De Angelis, até porque o coitado do Hélio termina a prova depois se arrastando, porque ele vai ter problemas no motor e vai terminar a prova se arrastando, ok? E aí, pessoal, parecia que as coisas iam acalmar e a corrida ia terminar com Lauda, Nelson, Warwick, Senna, Hélio, enfim. E aí, de repente, começam as loucuras. O Nelson, infelizmente, nossa, cara, que pena que me deu do Nelson nessa prova. O Nelson fez uma corrida fantástica, um fim de semana incrível, onde ele teve de se recuperar de um carro que nasceu na sexta-feira horroroso. Ele teve que recuperar esse tempo todo perdido, fez a pole position, mantinha ali bravamente a segunda posição, em alguns momentos era terceiro, enfim, mas ele se mantinha ali perto dos líderes a corrida inteira. E aí, a 6 voltas do fim, o turbo acabou de vez para ele perdeu 100% da pressão. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas o Nelson já vinha perdendo pressão durante a prova, ok? Isso explica a perda de desempenho dele, e aí a pressão do turbo acabou. E aí o carro dele virou, segundo James Jackinson brinca, virou um Salon Car 1.5 litros, ou seja, virou um carro de rua com motor 1.5 aspirado. Resumindo, o Nelson não tinha nem 100 cavalos direito, coitado, contra carros de 800 cavalos ele não tinha nenhuma chance. Ele literalmente se arrastava pela pista, porém deixaram o Nelson sonhar. Como assim deixaram o Nelson sonhar? O De Angelis começou a se arrastar, o Warwick parou na última volta, enfim, vários carros começaram a se arrastar, mas infelizmente não deu. O Nelson não conseguiu salvar nem um pontinho nessa prova, infelizmente, mas ele tentou. Ele terminou a corrida, ok? Mas se arrastando, infelizmente, porque o cara trabalhou demais nesse fim de semana, mas não foi possível para ele chegar nos pontos, o que proporcionou com que o Ayrton fizesse aí o seu segundo pódio. Pódio esse que, na minha opinião, foi espetacular. Para mim é uma corrida esquecida do Ayrton, pouca gente cita essa prova. Eu não sei se vocês vão concordar comigo nesse sentido. Quando se fala em Ayrton, todo mundo fala Portugal 85, Donington 93, etc e tal. Mônaco 84, esta corrida para mim é espetacular. A quantidade de ultrapassagens que ele fez, a corrida aconteceu toda ela no seco, ou seja, não tiveram grandes variáveis aí que dessem ao Ayrton alguma vantagem em relação aos outros, ou que diminuíssem a desvantagem de equipamento dele, enfim. Eu acho que foi uma exibição espetacular do Ayrton. A quantidade enorme de ultrapassagens que ele teve que fazer nessa corrida por causa das largadas ruins que ele teve, ao contrário da maioria dos pilotos. O Ayrton foi um dos pilotos que mais ultrapassou na corrida, valendo posição. Ele passa o Hélio, por exemplo, antes do Hélio ter problemas mecânicos. Se ele espera um pouco mais, o Hélio ia ficar, mas ele passa o Hélio antes dos problemas mecânicos. Ele consegue abrir o gap para o Hélio antes do Hélio ter problemas mecânicos. Enfim, o Ayrton fez uma corrida espetacular, na minha opinião, uma das maiores corridas da carreira dele.
essa corrida de Brands Hatch de 1984. Após a prova, todos os carros foram trancados num parque fechado, antes inclusive da cerimônia do pódio. Isso por causa da situação da Tyrrell. Como assim por causa da situação da Tyrrell? A FISA estava fazendo vista grossa, então eles iam analisar todos os carros, um por um, e principalmente o combustível, para ver se tinha algum tipo de aditivo em alguma outra equipe, ou seja, se algum time estava tentando fazer o que a Tyrrell supostamente fez. Então todos os carros foram trancados num parque fechado. Depois a gente teve a cerimônia do pódio com aquela cena clássica do Ayrton levantando o braço do Niki Lauda, né? E a gente termina essa corrida aí histórica, né? Segundo pódio de Ayrton Senna. O Tony Dodgens faz uma alusão aí ao futuro do Ayrton e ele termina dizendo mais ou menos o seguinte, abre aspas: foi o primeiro pódio de Ayrton Senna no seco e foi a oportunidade para ele tirar o máximo de Hélio De Angelis na segunda Lotus. Fecha aspas. Ele meio que faz alusão aí ao fato de que o Ayrton vai ter como companheiro de equipe o Hélio e que essa, na opinião dele, é a primeira batalha dos dois. Hélio que vai ser um companheiro de equipe muito mais forte, muito mais rápido do que o Johnny Cecotto e vai extrair muito mais do potencial do Ayrton. O Dennis Jenkinson, ele cita também o fato de que o Ron Dennis ficou super feliz e disse na imprensa o quão feliz ele estava pelo seu carro McLaren Marlboro ter vencido o GP patrocinado pela John Player Special. Ou seja, ele dá aí um cutucão na Lotus. E ele termina fazendo uma crítica à organização da prova, abre aspas. Seria muito mais interessante se a Hack tivesse gasto metade do dinheiro, tivesse tido metade do esforço para entreter a metade das pessoas. Fecha aspas. Ele está se referindo aí, pessoal, à superlotação do autódromo, que para a corrida gerar lucro, eles tiveram que superlotar o autódromo e que eles gastaram muito dinheiro para fazer a corrida. Era o principal evento da Hack no ano, era um evento muito importante para a Hack, então foi muito importante esse evento e eles deram tudo nesse evento. É o que o Jenkinson está dizendo, eles podiam ter feito uma coisa mais sucinta e que tivesse sucesso, a coisa foi muito maluca o tempo todo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem o like de vocês. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço demais nas redes sociais que vocês tiverem. E se vocês puderem deixar o sino de notificações de vocês ligado para que vocês recebam notificação de vídeo, eu também agradeço demais. E convido vocês também a participar do chat ao vivo comigo no horário de estreia dos vídeos, sempre quarta-feira às 6 horas e quinta e sexta, quando tiver vídeo, às 7 horas, ok? Então, até semana que vem. Cuidem-se bem.